Abramos a nossa Bíblia, Salmo de número 46. Salmo de número 46. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Também ao nosso pastor presidente. Que Deus em Cristo abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Quantos encontraram? Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente, as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha contemplar as obras do Senhor, que tem feito dissolações na terra. Ele faz cessar a guerra até o confim da terra. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietem-se e saiba que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos na Tua presença e clamamos ao Senhor para que o Senhor fale conosco. Que a Tua palavra renove o nosso coração nesta noite. Que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Pai, eu oro e peço, Senhor, em nome de Jesus, que tudo seja para a glória e o louvor do Teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, quando o pastor, nesta manhã, nos comunicou que estaríamos ministrando a palavra de Deus, estava no meu coração já de estar ministrando na próxima oportunidade que eu tivesse esta palavra. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, que eu acredito que alguém nesta noite está precisando ouvir. Amém? Talvez a mensagem não vai alcançar todo mundo aqui nesta noite, mas eu acredito que tem alguém que precisa ouvir esta palavra nesta noite. Bem, este salmo é conhecido como o Salmo da Fé Perfeita. Em algumas Bíblias, a epígrafe, vem escrito Salmos da Fé Perfeita. Por quê? Porque ele demonstra algumas características a respeito de quem tem uma fé que agrada a Deus, uma fé que traz resultado. Ao olhar para esse salmo e ver o seu contexto, ou o momento em que ele foi cantado, a maioria das pessoas que estudam na área da teologia, esse salmo foi cantado no episódio que a Bíblia descreve a guerra de Josafá, no capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Ali todo o capítulo 20 é onde fala da peleja que Josafá estava enfrentando na presença de Deus.
Para você que já leu essa história, vale a pena notar que o inimigo havia reunido força junto com outros adversários de Josafá e disseram: vamos unir a nossa força e vamos pelejar contra Josafá e nós vamos vencer Josafá. Josafá, quando ficou sabendo, no versículo de número 3 do capítulo 20, a Bíblia deixa bem claro que ele dispôs no seu coração buscar o Senhor em oração e jejum para que Deus pudesse lhe dar vitória. Olhando um pouco mais à frente, depois de orar, depois de buscar a Deus, o versículo de número 12 deste mesmo capítulo, ele disse: Senhor, em nós não há força contra os nossos adversários. E outra, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Nós estamos olhando para o Senhor. E é interessante que neste mesmo instante, enquanto ele termina de orar, este mesmo texto descreve que Deus usa um dos seus instrumentos e traz uma palavra para Josafá. E a palavra que Deus tinha para Josafá é: nesta peleja, vocês não terão que pelejar, pois eu vou pelejar por vocês. Eu vou lutar por vocês. E Josafá acreditou tão piamente naquela palavra, que a Bíblia descreve que a partir daquele momento em que Deus falou com ele, Deus ainda não tinha lhe dado vitória, o cenário ainda não havia mudado, mas ele acreditou de tal forma na palavra de Deus, que a Bíblia descreve que ele começou a louvar a Deus. Ele começou a cantar hinos de louvor ao Senhor. E nesse louvor é interessante que a Bíblia deixa bem claro, se me recordo o versículo de número 24 desse texto, que ele inverte toda a ordem do seu exército. Porque o natural de um exército era: primeiro você coloca os homens que estão armados para poder combater e vencer a peleja. Mas ele acreditava de tal forma na palavra de Deus, que ele pega os cantores, aqueles que estavam determinados a cantar depois que a vitória chegasse, e coloca estes cantores na frente dos homens armados. Ele pensou consigo dizendo: eu estou tão certo que Deus vai fazer alguma coisa, que eu já vou começar a agradecer a Deus pela vitória que Ele vai me dar. O que eu entendo, irmãos? Existe alguns elementos importantes para que nós tenhamos uma fé perfeita em Deus, uma fé que venha agradar a Deus. A Bíblia deixa uma coisa bem clara, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é qualquer tipo de fé que agrada a Deus. Não é simplesmente dizer eu creio em Deus. Mas o que a Bíblia diz da fé que agrada a Deus é a confiança. Não é nem tanto pelo falar, é pelo modo em que nós nos comportamos na presença de Deus, que determina se a minha fé agrada a Deus ou não. Quando a Bíblia descreve que Josafá, primeiro a atitude que ele toma, ele vai para a oração, ele está dizendo: olha, a minha fé não é simplesmente uma crença vaga, que eu estou dizendo eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, mas ele simplesmente está dizendo: olha, eu vou para a presença de Deus, porque eu sei que dali alguma coisa vai acontecer na minha vida, alguma coisa vai acontecer nessa história. Mas é interessante você orar, mas você precisa de ter algo para basear a sua fé. A fé não pode ser baseada em pensamentos aleatórios. A fé precisa ser baseada em algo concreto. E Josafá resolveu acreditar naquilo que Deus estava dizendo para ele, que era a palavra de Deus. Irmãos, a fé vem pelo... Eu não ouvi. A fé vem pelo... E o ouvir da palavra
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e vai embora quando você deixa de ouvir a palavra de Deus. A fé chega ao nosso coração quando nós meditamos na palavra, quando você ouve a palavra, quando Deus fala contigo através da palavra. Mas a fé também vai embora do seu coração quando você para de ouvir, para de ler, para de meditar na palavra de Deus. E Josafá disse o seguinte: olha, eu creio nesta palavra que Deus está falando comigo. Eu acredito nesta palavra que Deus está me falando. E eu acredito de tal forma que o meu comportamento agora vai ser diferente. Eu que estava preocupado com a peleja, agora eu canto louvores a Deus. Não, Deus não mudou o cenário. A vitória não chegou. Deus não mudou. A guerra ainda está de pé. A peleja ainda é grande. Mas eu acredito que aquele que falou a boa palavra é fiel para cumprir na minha vida. Então são 3 elementos que eu considero importantes. Primeiro, se quer ter uma fé perfeita, você precisa orar. Segundo, você precisa basear sua fé na palavra de Deus, porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, Deus tem a intenção de fazer cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Terceiro, você tem que se comportar como alguém que crê na palavra de Deus. E como que é? A Bíblia deixa bem claro uma coisa, irmãos: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, pode estar tendo um terremoto do seu lado, meu irmão, tudo pode estar de cabeça para baixo, mas você continua crendo na palavra de Deus, acreditando que Deus é aquele que fala, é aquele que cumpre a sua palavra. Tem alguém que confia no Senhor nessa noite? Então você precisa sair daqui com uma mentalidade diferente. É impossível, irmão, aonde chega a ansiedade, a fé tem que sair. Mas aonde chega a fé, a ansiedade vai embora. Sabe por quê? Porque quem crer na palavra de Deus sabe que Deus está cuidando agora, e Deus está cuidando também lá no futuro. Quando eu chegar lá no meu futuro, Deus já está preparando o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida. Então tenha paz, fica tranquilo. Mas voltando para o Salmo, esse Salmo remota a essa época. Uma época de fé. Uma época em que a palavra de Deus era a base para se acreditar no que Deus poderia fazer ou não. Irmãos, a Bíblia é suficiente. A Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente. Você que reclama que Deus não fala contigo é porque você também não está lendo a palavra de Deus. Porque quando você abre a Bíblia Sagrada, Deus está dizendo: olha, tudo que eu fiz com o povo de Israel, eu quero fazer na sua vida. Tudo que eu fiz com Moisés, eu quero fazer na sua vida. Tudo que eu fiz com Abraão, eu quero fazer na sua vida. Tudo que eu fiz na vida de Paulo, tudo que eu fiz na vida de Pedro, eu quero fazer na sua vida. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu entendo que Deus deixou registrado tudo o que aconteceu na vida destes homens, porque Ele almeja também fazer na nossa vida e na nossa história. Ela é suficiente. Mas agora, eu quero descrever através desse salmo algumas atitudes de quem tem uma fé perfeita em Deus. Atitudes básicas e simples. Olhando para esse texto, irmãos, nós podemos observar algumas atitudes que demonstram se a sua fé é perfeita em Deus ou não, se ela agrada a Deus ou não, ou se você crê em Deus ou não. Ou se você simplesmente colocou na sua cabeça: eu creio em Deus, e está aí todo desesperado, achando que a guerra lá da Ucrânia vai acabar com o mundo. Irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Ainda que haja guerra sobre a terra, Deus está nos guardando, nos livrando. E se essa guerra for a última guerra mundial, pode ficar tranquilo, meu irmão. Já lemos o livro de Apocalipse, diz que nós não vamos estar aqui para ver o fim dessa guerra. Então fica tranquilo, descansa.
Irmãos, no ano de 2000, fez-se um censo. Olha para você ter ideia. Notou-se que no mundo tinha cerca de 2,38 bilhões de cristãos. Pessoas que professavam a fé em Deus. O mundo tinha em torno de 7,8 bilhões de pessoas, quer dizer, 1/3 da população mundial se autodenominava ou se autodenomina cristão, alguém que crê em Deus. Mas quando você vai fazer um apanhado, à nossa volta mesmo, você vai ver que a maioria é cristão nominal. Porque eles professam a fé, mas não vivem essa fé no seu dia a dia. Não têm atitudes que demonstram que a sua fé agrada a Deus. Paulo escreveu uma coisa que eu acho interessante no segundo livro, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, e o verso de número 7, dizendo: olha, nós andamos por fé e não por vista. Sabe o que Paulo estava querendo dizer nesse texto? Que nós andamos por aquilo que acreditamos e não por aquilo que nós vemos. Paulo está dizendo que o que deve influenciar nós é aquilo que acreditamos que Deus pode fazer e não aquilo que os nossos olhos estão enxergando. Sabe o que Paulo está dizendo? Dizendo o seguinte: o crente ele pode olhar para a dificuldade. Crente não nega a dificuldade, irmão, isso é loucura, tá? Você dizer para estar enfermo e dizer não existe enfermidade, isso é loucura. Precisa de tratamento e de terapia. Crente dizer não, a enfermidade não existe, isso é loucura. Agora, crente consegue olhar para a enfermidade e dizer: o meu Deus é capaz de curar a minha enfermidade. Se Ele quiser, basta uma palavra e a saúde pode voltar novamente para o meu corpo e o nome dele ser glorificado. Crente não nega a dificuldade, mas ele acredita que Deus está no controle da dificuldade. O Salmo de número 11, o verso de número 3 diz assim: olha, quando os fundamentos da terra se abalam. Sabe o que o Salmo está querendo dizer? Quando a terra vira de cabeça para baixo, irmãos. Quando os fundamentos, os alicerces da terra se abalam. O que pode fazer o justo? É uma pergunta. É uma pergunta. Quando, irmãos, eu estou vivendo um terremoto, quando eu estou vivendo, meu irmão, um abalo na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, na minha vida física, na minha vida sentimental, o que pode fazer o justo? É uma pergunta que o salmista fez. Mas só que no verso 4, ele não responde o que o justo pode fazer. O verso 4 do Salmo de número 11 não responde o que o justo pode fazer. Ele faz a pergunta no verso 3, mas não responde no verso 4. Sabe o que ele diz no verso 4? Ele diz assim: o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, e de lá ele vê todas as coisas. Aí o que nós entendemos, irmãos? Quando o mundo se abala, vira de perna para o ar, quando a nossa vida vira de cabeça para baixo, o que pode fazer o crente? O que pode fazer o justo? Simplesmente acreditar que Deus ainda está assentado no trono, tem o controle de todas as coisas, porque quem está no trono ainda governa. Quem ainda está assentado no trono tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz assim: ele está assentado no seu trono, ou seja, pode você ter perdido o controle da situação, mas Deus ainda está assentado no trono e tem o controle da sua vida. Aí ele continua dizendo: e lá do céu ele vê todas as coisas. Sabe o que pode fazer o justo? Crer que Deus está no controle, crer que Deus está vendo a situação, e é questão de tempo para ele mudar a minha vida e mudar a minha história para a glória do seu nome. Então o justo, o crente, ele anda por fé e não por vista. Ele anda por aquilo que ele acredita e não por aquilo que os seus olhos vê. Irmãos, a minha vida pode estar uma miséria, mas mesmo assim eu continuo acreditando que Deus está no controle da minha vida. Deus não perdeu o controle da sua vida, irmão. Deus não perdeu o controle da sua família, irmão.
Mas pastor, lá está uma perturbação que só Deus tem misericórdia. A minha vida está de cabeça para baixo, fica tranquilo. Muitas vezes Deus permite que a casa caia para poder construir uma maior, melhor e para a glória do nome dEle. Muitas vezes Deus permite situações na tua vida, não é porque Deus quer ver você chorar, não é porque Deus quer te destruir, mas porque Deus quer fazer algo grande na tua vida. E para fazer o que Ele quer, meu irmão, Ele precisa destruir aquilo que eu construí. Então ande por fé, veja mais longe. E uma das maiores ilustrações que eu vejo na Bíblia a respeito disso aí, irmão, é Davi. Todo mundo olhava para o gigante e dizia: você viu o tamanho daquele homem? Você viu o tamanho da lança daquele homem? Você viu o tamanho do escudo daquele homem? A Bíblia deixa bem claro no capítulo 17 de 1 Reis, que os soldados do exército olhavam para aquele homem daquele tamanho e temia de medo. Tinha medo dele por causa que o homem era grande. Aí chegou um jovem com 17 anos de idade, olhou para o gigante, viu o mesmo tamanho que os outros soldados viram, mas só que sabe o que ele viu? Ele viu Deus além dos ombros do gigante. Ele viu um Deus maior do que o gigante. Ele viu um Deus maior do que aquela dificuldade. Ele viu um Deus maior do que aquele problema que estava diante dele. Tanto é que ele diz: tu vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo Ele vai me dar a vitória, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que aprender a olhar além da circunstância. Andar por fé significa olhar além do problema, olhar além da dificuldade, além da circunstância. Está difícil, irmão, mas existe um Deus que pode dar jeito. Está bagunçado, irmão, existe um Deus que pode colocar tudo em ordem. Está difícil, não tem jeito, existe um Deus que é especialista em fazer aquilo que não tem jeito. É especialista em fazer aquilo que para mim é impossível. Para Ele, a Bíblia diz: todas as coisas são possíveis para a glória do seu nome. Mas agora olhando para o texto, vou tomar uma água. Olhando para esse texto, eu vejo algumas atitudes que demonstram se minha fé é perfeita ou não. Primeira atitude, verso 1. Aquele que tem uma fé perfeita em Deus, o texto diz o seguinte: ele crê que Deus é refúgio. O que é refúgio, irmão? É um lugar onde você se esconde em tempos de peleja. Há momento na sua vida que não é hora de lutar, é hora de esconder. Até que a tribulação passa. Há momento na nossa vida que é hora de ir para a caverna de Adulão. Lá Deus vai te preparar para poder vencer as suas maiores pelejas e as suas maiores batalhas. Então não fique preocupado se chegou o momento de você se esconder. Se Deus permite você ir para o refúgio, é porque Ele está querendo trazer descanso para a sua alma. Deus está falando com uma pessoa aqui. Não se preocupe com o que aconteceu. Você está apenas no refúgio até Deus fortalecer a tua alma para as pelejas que você terá que enfrentar mais adiante. Sabe o que é refúgio? Uma das ilustrações importantes, os irmãos conhecem pardal. Quando chega a chuva, o que o pardal faz, irmão? Se esconde até a tempestade passar. Homem de fé, irmãos, não é todo momento em que a nossa vida vai ser triunfante. Tem momento que você vai ter que se esconder em Deus e restabelecer as suas forças. Não pense que ser um homem de fé é vencer sempre. Não, há momento em que Deus diz para você: recua. Elias chegou e disse assim: olha, segundo a minha palavra não vai chover 3 anos e meio. Sabe o que Deus disse para ele? Vai e se esconde.
Então há momentos na nossa vida que Deus vai nos levar a lugares para que nós possamos descansar. Mas fique tranquilo, esse mesmo Elias que estava descansando à beira do lago, quando ele saiu de lá, a Bíblia diz que ele fez uma oração de 8 segundos. Deus desceu o fogo do céu, queimou o sacrifício e matou os 850 profetas de Baal e Azera. Então há um tempo de esconder no refúgio, meu irmão. Há um tempo que é esconder em Deus. Não pense que a nossa vida tem que ser só triunfo, não. Há momento em que Deus quer te levar para o refúgio. Há momento em que Deus quer te levar para o esconderijo do Altíssimo. E lá na sombra do Onipotente, Deus vai trazer descanso para a tua alma. Na presença dEle, Deus vai trazer descanso para a tua vida. Irmão, ninguém dá conta de pelejar a vida toda. E há momento que Deus quer apenas que você se cale e entra na presença dEle. Quando a Bíblia fala na sombra do Onipotente descansará, o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Quando a Bíblia fala de sombra, uma sombra só pode ser projetada com alguém que está perto. A minha sombra está aqui. Se alguém estiver ali, já não está na minha sombra. O que a Bíblia está querendo dizer para você? Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar mais perto de Deus, orar mais, tirar mais tempo com o Senhor, buscar mais a face de Deus. Não vai acontecer muitas coisas, não. Mas lá dentro do esconderijo do Altíssimo, do lado da sombra dele, andando com Jesus, Deus vai te preparar para coisas maiores na sua vida. Deus não determina tempo de ministério, Deus não determina tempo em que você vai usar. Há momentos em que Deus está te usando todos os dias, há momentos em que Deus está fazendo sinais, milagres, maravilha todos os dias, mas há momentos em que isso cessa, porque Deus está querendo te conduzir para o refúgio. É a hora de se esconder, restabelecer as suas forças em Deus para grandes missões que Deus vai te levantar. Então, primeira coisa que eu aprendo nesse texto, primeira atitude de quem tem uma fé perfeita em Deus, é que ele crê que Deus é refúgio. Na hora da peleja, meu filho, não é hora de correr de um lado para o outro como barata tonta. Nós temos um lugar para onde ir. Não é hora de ficar desesperado ligando para um, ligando para outro. Nós temos um lugar para onde ir. É a hora de ir para o refúgio. Alguns estados, o Brasil não tem isso, mas alguns países têm os que eles chamam de refúgio. Em caso de guerra, as pessoas correm para o abrigo. Por quê? Para se proteger, para estar em segurança. O que isso quer dizer para nós? Há momentos em que nós temos que nos esconder para que Deus possa fazer alguma coisa através da nossa vida. Enquanto nós estamos no refúgio, Deus está trabalhando ao nosso favor. Segundo ponto que eu acho interessante, que demonstra a minha fé, ele crê que Deus é fortaleza. Olha o que diz o verso primeiro: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que é fortaleza, irmãos? Segurança, força. É em Deus que nós temos nova força. A gente não fortalece reclamando. A gente se fortalece estando na presença de Deus. A gente não fortalece, irmãos, murmurando. A gente se fortalece quando nós nos colocamos diante de Deus. A Bíblia deixa uma coisa bem clara: a nossa força vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. O que é essa alegria do Senhor? É a alegria que só Deus pode te dar enquanto você está na presença dEle. É essa alegria que te faz caminhar, é essa alegria que te faz andar. Você pode fazer o teste, eu não aconselho fazer não. Mas tira ponto da sua questão, da sua vida, dias em que você ora e dia que você não ora. Como que é o seu dia?
Dia que você começa o dia na presença de Deus e dia que você começa o dia fazendo qualquer outra coisa. Como que é o seu dia? Eu tenho certeza que você vai entender o que é essa alegria que Deus te dá somente na presença dEle. Atitudes que demonstram a nossa fé em Deus. Eu creio que Deus é quem me fortalece. É Ele que é a minha fortaleza. Terceiro ponto. Eu creio que Deus é socorro bem presente na angústia. Olha o que o texto diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, vírgula, socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que o texto está dizendo? Que é Deus que socorre você nos momentos mais sombrios que você esteja vivendo. O nosso socorro, irmãos, é Deus. Se alguém passar mal aqui nessa noite, será qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Nós ligamos para o SAMU, porque o SAMU é que vai prestar socorro. Agora, quando se trata de tribulações, o texto está dizendo, Deus é o socorro. Mas não é o socorro que você vai ligar e chamar. Não é o socorro que você vai ter que assinar, pegar ali uma declaração e pedir para que o socorro venha e vou ter que aguardar o socorro. Não. Olha o que o texto diz. Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. Sabe o que significa isso? Se eu preciso de socorro nos meus dias de tribulação, o socorro já está presente. Eu só preciso tomar posse desse socorro para a minha vida, porque já está presente comigo ali. Então alguém que tem a fé perfeita, ele sabe que Deus é o socorro que está presente nos dias de tribulação. Não é o socorro que virá, não é o socorro que veio, é o socorro que está disponível agora, presente. Aí ele diz assim, o socorro é tão presente, que ele diz assim, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Verso 4, e diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe o que esse texto está dizendo, irmão? Que quando vier a tribulação, e ele descreve qual pode ser a tribulação, ainda que a terra trema, transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, ainda que a sua fúria os montes estremeçam, ou seja, dificuldade que tem capacidade de nos fazer cair ao chão. Dificuldade que pode até nos levar a óbito. Aí o texto diz assim, mas há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe o que ele está dizendo? Socorro bem presente. Ele está dizendo o seguinte, pode do lado de fora, o lado externo, está vivendo todas essas tribulações descritas nesse livro. Há um rio de Deus que vai alegrar o seu coração. Porque quando ele fala de moradas do Altíssimo, ele está dizendo quem é morada do Altíssimo. Você vai para Paulo, Paulo diz assim, vós sois o santuário do Altíssimo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, pode você estar vivendo um caos. Existe um socorro presente. E esse socorro presente, Deus vai alegrar. Deus vai alegrar o coração dessa pessoa atribulada, dessa pessoa que está precisando de socorro de Deus. Esse rio vai alegrar essa cidade, o santuário das moradas do Altíssimo.
Traduzindo para você entender. Deus está dizendo, não importa o que você está vivendo ao seu lado, ao seu redor. Não importa se é terremoto, maremoto, não importa o que está acontecendo com você. Há um socorro de Deus. E o socorro de Deus é um rio que derrama a alegria na sua alma. Irmãos, é possível viver uma vida muitas vezes cheia de problemas, mas com alegria no coração, porque Deus derrama a alegria dele sobre nós. Eu costumo dizer uma coisa importante. Há uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade, ela vem quando você tem coisas. Exemplo, tem gente que é feliz no casamento porque o casamento é uma bênção. Tem gente que é feliz porque a vida financeira está boa. Tem gente que é feliz porque tem um bom relacionamento na igreja. Amém. Felicidade. Agora, alegria. A alegria, ela vem quando o Espírito de Deus está derramado no seu coração. Porque se tem uma coisa que pertence exclusivamente ao Espírito Santo, é a alegria. Quando você vai para Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 21, 22, a Bíblia deixa bem claro que um dos atributos do fruto do Espírito é a alegria. Então, a alegria só pode estar presente na vida de alguém se o Espírito Santo for derramado no coração dele. E é o Espírito Santo que é o rio que Deus derrama sobre a sua vida nessa noite. Aí o que acontece? A alegria, quando você tem alegria por causa do dinheiro, quando o dinheiro acaba, a alegria vai embora. Então a alegria vem quando as coisas vêm, quando as coisas dão certo, e vai embora também quando as coisas dão errado. Agora a alegria não, irmão. A alegria depende exclusivamente do tipo de comunhão que você tem com o Espírito de Deus. O mundo pode estar sendo transtornado à sua volta, mas se você está tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus, o rio está sendo derramado sobre a sua vida, meu irmão, a alegria está presente no seu coração. Um outro ponto importante. Uma outra atitude que demonstra que você crê em Deus. A primeira atitude é, Deus é o nosso refúgio. Segundo, Deus é a nossa fortaleza. Terceiro, Deus é o socorro bem presente na angústia. Agora, uma outra atitude que demonstra se a nossa fé é perfeita em Deus ou não. Verso de número 5, diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde o romper da manhã. A quarta atitude de quem tem uma fé perfeita em Deus é que ele entende que no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de os problemas estarem sobre as nossas vidas, os amigos do churrasco podem até ir embora. Os amigos da Coca-Cola podem até não ir mais na sua casa. Os familiares podem até te abandonar. Mas a pessoa que tem uma fé perfeita, ele crê que Deus permanece conosco. O texto deixa bem claro, Deus está no meio dela. Ainda que os montes se abalem, ainda que os mares, as águas dos mares tumultuem, espumejem, a fúria estremeça os montes, o importante é que Deus está presente. Irmãos, a vida pode ser difícil, mas se Deus estiver conosco, se torna mais fácil. Se a presença de Deus estiver conosco, se torna mais fácil. Eu vou fazer um desafio para você nessa noite e você reflita sobre isso. Quando você aceitou Jesus como Salvador, como que eram as coisas para você? É muito mais difícil do que agora.
Não sei você, mas eu passei muita tribulação quando aceitei Jesus. As coisas eram muito mais difíceis do que agora. As lutas e a peleja muito mais difíceis do que agora. Mas por que você não desanimava? Porque você estava ali constantemente dizendo: Jesus, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Jesus, está difícil, mas que a tua presença esteja comigo. Davi reconheceu isso no Salmo de número 51, quando ele disse: não retires de mim o teu espírito. Porque se você tiver com a presença de Deus na sua vida, se você tiver com a presença de Deus no seu dia a dia, irmão, pode vir a tribulação que vier, você permanecerá de pé por causa da presença dele na sua vida. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 8, os últimos versículos, dizendo: o que pode nos afastar do amor de Deus? Ele disse: nada. A tribulação não pode nos afastar do amor a Deus. As lutas, as perseguições, a falta de roupa para vestir, a falta de coisas para comer, nada pode nos afastar de Deus. Porque Deus, irmãos, permanece quando tudo está dando errado. O fato de você estar vivendo uma vida conturbada não significa que você não está na presença de Deus, mas significa que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque tu estás comigo. A tribulação vem, mas Deus está conosco. Deus está conosco. E é interessante que o texto diz assim: olha, Deus está no meio dela, e logo em seguida diz assim: não será abalada. Está dizendo, o terremoto pode vir a tribulação, mas se a presença de Deus estiver contigo, o Espírito de Deus não vai deixar o seu coração se abalar. Então, se há uma coisa mais importante do que buscar a vitória, meu irmão, é buscar a presença de Deus. Se há uma coisa mais importante do que você buscar o resultado que você está querendo na presença de Deus, não que seja errado, não seja errado você buscar a presença de Deus, buscar o resultado que você precisa, mas busque a presença de Deus, porque é ela que vai te fortalecer para esperar o que Deus vai fazer na sua vida e na sua história. Mas só que é interessante, ele continua dizendo: Deus o ajudará desde o romper da... Quando que Deus vai ajudar? Aí me lembra o versículo do capítulo 30 dos Salmos, ou Salmo de número 30, verso 5, que diz assim: o choro pode durar, mas a alegria vem. O texto está dizendo que Deus ajudará ao romper da manhã. O que eu entendo aqui, irmãos? 6 horas da manhã, nasce-se o sol. Tem vezes que nasce um pouco mais cedo, tem hora que 5 horas da manhã o sol já está estralando, né? Mas 6 horas da manhã, que é quase uma regra, nasce-se o sol. 6 horas da tarde, este mesmo sol que nasceu 6 horas da manhã tem que ir embora. Dá lugar-se à noite, a lua vem. 6 horas da tarde até 6 horas da manhã é o tempo que Deus determinou para a noite. E 6 horas da manhã até 6 horas da tarde é o tempo que Deus determinou para o dia. Sabe o que eu entendo nesse texto, quando a Bíblia diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer? Eu entendo que Deus já determinou o tempo, o momento em que a noite vai terminar e o dia vai começar. Em uma palavra bem popular para você entender, Deus já determinou o tempo em que o sol vai brilhar na tua vida. Deus já determinou o tempo em que Ele vai te ajudar e trazer alegria ao teu coração. Já está tudo determinado por Deus. Antes de você orar, Deus já tinha determinado o momento em que a vitória chega, filho. Tudo está no controle de Deus. E eu vou concluir aqui, porque senão eu vou passar do meu tempo. Em quarto lugar, ou melhor, quinto lugar, né? Crer que Deus está no controle da situação. Crer que Deus está no controle de todas as coisas. Irmão,
há duas formas de você crer que Deus está no controle. Primeiro, contemplando o que Deus está fazendo. Olha o que diz o verso de número 8. Venha contemplar as obras de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? É que no momento da dor, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, nós esquecemos de olhar para o que Deus já fez. E só olhamos para aquilo que Deus ainda não fez. No momento da angústia, nós nos angustiamos, ficamos até brabo com Deus. Jesus, será que o Senhor não me ama mais? Jesus, será que o Senhor não tem mais compromisso comigo? Mas se você olhar à sua volta, irmãos, há muita coisa boa que Deus já fez na tua vida. Só o fato de você estar aqui hoje é uma coisa boa. Só o fato de você estar com saúde já é uma coisa boa. Tem muita gente no hospital querendo um pouco mais de oxigênio e você tem abundância. Então uma das formas de você entender que Deus está no controle é você entender, olha, o mesmo Deus que operou na minha vida é o Deus que ainda vai operar. É o Deus que vai operar. Então entenda esta questão nessa noite. Segundo ponto, para você entender que Deus está no controle, é o verso de número 10, que diz assim: aquietem e saiba que eu sou Deus. A melhor tradução desta palavra, aquietem, ele está dizendo o seguinte: relaxa, meu filho. Descansa. Para dessa paranoia. Para um pouco. Descansa, porque eu sou Deus. Descansa e veja como eu vou operar na tua vida. Irmão, tem pessoa que vai ficar doida se não começar a descansar em Deus. Deus tem o controle do hoje e tem o controle do amanhã. Então aquieta, relaxa, descansa. Irmão, tem crente que vive como se não tivesse Deus. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é complicado. Nós gostamos de ter segurança das coisas. E quando entra para o campo da fé, meu irmão, não existe segurança. Existe se você crê ou não. Se você crê ou não. Aí o texto está dizendo o seguinte, olha: aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite, meu filho? Relaxa. Relaxa, senão você vai ter um troço. Descansa seu coração. Você não crê que o teu Deus é poderoso? Você não crê que Jesus pode fazer muito mais do que você pensa? Você não tem orado? Você não tem buscado? Então descansa. Pastor, não estou conseguindo dormir, pastor. Descansa, vai dormir. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando ao teu favor. Você pode dormir, mas aquele que te guarda não dorme nem tosquenejará, meu filho. Aquele que te guarda continua trabalhando enquanto você relaxa e descansa. Relaxa. Se coloque sobre os pés nessa noite. Eu sei que Deus falou com alguém aqui nessa noite. Quais são as atitudes que você tem demonstrado que você crê em Deus? Irmão, para mim não interessa seu discurso. Para Deus não interessa o que você diz. O discurso de crer ou não crer. Mas para Deus o que interessa é como você se comporta em meio às tribulações. É como você se comporta. Tem gente se comportando como se Deus não existisse, embora professando que crê em Deus. Tem gente se comportando como se Deus fosse uma pessoa incapaz de agir em favor dele, embora dizendo que crê em Deus. Relaxa, descansa,
Se Deus está conosco, a vitória já está garantida. É só adorar, é só louvar, é só engrandecer. Se Deus falou que vai fazer, creia que Deus vai fazer. Se Deus falou que vai cuidar, creia que Deus vai cuidar. Creia que Deus está presente aqui nessa noite, pronto para fazer alguma coisa na tua vida. Creia que Deus está presente nesse lugar, pronto para mudar a tua história. E se Ele quiser, meu irmão, Ele construiu o mundo com uma palavra só. Deus não precisa de muita coisa para fazer algo na tua vida, não. Basta uma palavra e Ele muda a tua história nessa noite. Basta uma palavra e Ele organiza tudo aquilo que está fora do lugar. Basta uma palavra e Deus muda a situação que você está vivendo. Então descansa, relaxa, respira fundo e diga: Deus está cuidando do meu presente, Deus está cuidando do meu futuro, e eu vou confiar nele, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos. Ore comigo nessa noite. Se você crer nessa palavra, se você acredita que o que foi pregado aqui é verdade, ore comigo nessa noite. E diga: Jesus, eu estou correndo para o Senhor nessa noite. Jesus, eu não quero mais lutar com as minhas próprias forças, mas quero lutar com as forças do Senhor. Jesus, eu estou correndo para o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio, e no refúgio eu vou encontrar descanso. Jesus, eu estou correndo agora e quero encontrar o descanso que o Senhor prometeu na sua palavra. Ore nessa noite. Ore nessa noite. Eu espero você orar. Eu espero você orar. Deixe as palavras transbordarem na sua mente, no seu coração. Se você pode orar em línguas estranhas, ore em línguas estranhas, porque Deus entende línguas estranhas. Se você pode orar em palavras em que o homem pode entender, ore com palavras que o homem pode entender. Deus também está ouvindo estas palavras. Se você pode orar na sua mente, ore com a sua mente. Deus está sondando a sua mente nessa noite e pode entender a sua oração. Mas ore nessa noite, pedindo: Deus, dá descanso para o meu coração perturbado. Deus, dá descanso para a minha alma perturbada. Deus, eu quero sair daqui hoje aliviado na minha alma, porque eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio no Deus que guiou Abraão. Eu creio no Deus que ajudou Moisés e abriu o mar vermelho. Eu creio no Deus que ajudou Davi a derrotar aquele gigante. Eu creio no Deus que estava com Paulo. Eu creio no Deus que estava com Pedro. Eu creio no Deus que fez maravilhas no Antigo Testamento. Eu creio no Deus que faz maravilhas no Novo Testamento. Eu creio no Deus que faz maravilhas agora.